Olá, dando início à nossa sessão que habitualmente realizada às quintas-feiras, às 19 horas no Salão Bezerra de Menezes, utilizando dessa ferramenta, que nos é permitida por excesso da misericórdia divina, estarmos vivendo numa época em que os avanços tecnológicos nos proporcionam, que nós possamos usar desses meios para poder estarmos unidos através dos nossos pensamentos, dos nossos desejos em comum, nesse momento, particularmente todos ali com o desejo de que o melhor se encaminhe por todo o nosso planeta, mas particularmente aqui o nosso país, nesse momento que estamos vivendo, certamente para o nosso progresso, se soubermos bem observar e bem aproveitar, Então, continuando o que a gente já vinha vendo há algum tempo, nós vamos assim dar continuidade, iniciando sempre, da mesma forma como se estivéssemos reunidos ali presencialmente. Iniciamos com a prece, elevando sempre os pensamentos em comunhão a Deus e a Jesus, pedindo a eles que nos amparem, pedindo a eles que nos envolvam, que possam nos dar entendimento, que possamos confiar, ter fé, alegria, aproveitar os momentos que temos de estarmos reclusos, que esse recolhimento seja importantíssimo para que nós possamos fazer aquela análise que geralmente, muitas vezes a gente acaba que não faz, seguindo a prece de Santo Agostinho, aquele balanço de sabermos o que foi que fizemos ao longo do dia. Estamos aqui, isolados, confinados, cada um com suas famílias, e nessa convivência durante o dia, como é que vamos nos recolher à noite? O que foi que fizemos? O que foi que poderíamos ter feito e não fizemos? Então, que nós possamos realmente avaliar o nosso dia num paralelo à nossa existência. O que é que temos feito da nossa vida? E esse tempo que nos é concedido para reflexões, o que é que vamos fazer daqui para frente, quando sairmos de dentro de nossas casas? Que Jesus nos envolva a todos e que nós possamos sair de nossas casas seres humanos muito melhores do que quando fechamos as portas. E assim, nós vamos continuar o estudo que nós estávamos fazendo, algumas reflexões acerca da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já avançamos algumas coisas. Nós estamos aqui na parte que fala do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E nós falávamos, que da importância de se estudar a introdução dos livros das obras básicas, porque eles são riquíssimos, tem muita informação, tem muito conhecimento e facilita com toda certeza, no decorrer do estudo, da leitura, enfim, da obra em si, facilita ali a compreensão de muitos pontos, Então, nessa parte aqui, quando a gente estuda, por exemplo, o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, é para a gente entender que não veio do nada, simplesmente Jesus chegou, antes de Jesus, Moisés chegou, então primeira revelação Moisés, depois Jesus, depois o Espiritismo. Então a gente vai ver que isso e Moisés ali, ele está personalizando, digamos ali, o povo judeu, E Jesus
veio nessa, né, dentre esse povo, Jesus era um judeu, né? E a gente sabe que lá no passado existiam povos que não tinham essa crença. Então, os judeus foram os primeiros ali a ter a crença num Deus único, né? Mas povos ali muito antigos, tão antigos quanto os judeus, e muitos outros povos com crenças ali muito fortes, né? Já muito enraizadas ali no mundo naquela época, não tinham não acreditavam num Deus único, né? Eram os povos pagãos ali. Então, muitos séculos antes mesmo de Jesus, e em uma outra situação, né, que não a de Moisés ali, já se vinha falando de ideias precursoras. E aí o exemplo que a gente tem é Sócrates e Platão, né? Então, Platão foi aluno de Sócrates, aí a gente já viu, e as diversas semelhanças que existem entre as ideias de Sócrates e Platão e das ideias cristãs, das ideias espíritas particularmente, né? Nós já lemos algumas coisas e a gente vai continuar aqui a nossa leitura um pouco reflexiva, né? A gente tentar refletir um pouco, né? E para ver a importância disso. Então, assim, por que é importante a gente saber disso? Para entendermos com clareza que uma verdade, ela se constrói, né? Ela não é imposta à força. Né? Então, ela vem devagarzinho, vem ganhando força, vem se moldando, vem se modelando, e vem vindo e vem se agregando conforme a inteligência vai se desenvolvendo. Ela vai ganhando um corpo mais robusto, mas ela nunca perde ali a sua essência desde os primórdios. Então, as ideias da terceira revelação, elas estão aqui totalmente aclaradas, né? Mas elas tiveram a sua origem ali muito tempo antes, né? Nos povos ali mais primitivos e povos que tão como podemos dizer assim, povos que nem, né, não até se opunham à ideia, né, a ideia de um Deus único, por exemplo. Né? Então a gente vai percebendo que o fundo, né, diferentemente da forma, mas o fundo é o mesmo, né? Cada um ali do seu jeito, cada um com as suas particularidades, cada um segundo as suas crenças, a forma como, né, foi criado e tudo mais, mas a forma é sempre a mesma, a gente vai ver aqui, né? Então, continuando, nós havíamos parado aqui, ó. Após a nossa, isso aqui é a leitura, tá? Após a nossa morte, o gênio, o daimon, o demônio, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades. Então, Hades, segundo a mitologia grega, né, seria a habitação dos mortos, para os julgamentos. Então, após a nossa morte, esse gênio, o daimon, que nos havia sido designado durante a vida. Então, está dizendo que nós tínhamos um gênio que foi designado durante a vida para nos acompanhar, né? E que quando nós morremos e vamos para o Hades, né? As almas, depois de permanecerem no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte, que é a teoria dos anjos guardiões, quer dizer, dos anjos guardiões, que nós temos um espírito protetor
que vela por nós, né, que cuida de nós, enquanto nós temos um corpo físico, né? E depois que nós morremos e vamos para o Hades, ele também retorna para lá e ele fica ali esperando até que chegue o momento de ser reconduzido à vida, né? As novas encarnações. Então é o período ali da erraticidade. Então tô falando que todo mundo tem um anjo protetor, um espírito protetor, um daimon aqui, um bom gênio, né, que cuida antes e após nascer nesse mundo, né? Aí um outro item. Os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra. São os laços que ligam o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra jamais em comunicação direta com os homens, mas é por meio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono. E aí o Kardec vai explicar isso para a gente. A palavra daimon, da qual se originou demônio, não era tomada no mau sentido pela antiguidade, como entre os modernos. Não se aplicava essa palavra exclusivamente aos seres malfazejos, mas aos espíritos em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos menos elevados, ou espíritos ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo ensina também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos espíritos puros, carregados de nos transmitir a sua vontade. Que os espíritos se comunicam conosco durante o estado de vigília e durante o sono. Substitui a palavra demônio pela palavra espírito, e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Então aqui não tem nem muito o que comentar, está muito claro essa parte em que Platão, né, Platão que escreveu o pensamento de Sócrates, fala que esses daimons, né, que a gente já entende que essa palavra significa gênio, né, aquilo que dá o sopro de vida, digamos assim, né, aquilo que anima, né, ou espírito, né, e que eles preenchem todo o espaço, né? Então eles estão ó, no espaço, eles preenchem o espaço que separa o céu da terra. A gente pode entender aqui como um plano espiritual, né? Aí tem uma outra aqui mais para frente. A preocupação constante do filósofo. Então aqui um parênteses, né? Tal qual compreendem Sócrates e Platão. Então, para eles, o filósofo, né, é a de ter o maior cuidado com a alma, menos em vista dessa vida, que é apenas um instante, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? Então, ele diz aqui, né, que a preocupação do filósofo seria, e o que seria o filósofo? O filósofo seria aquela pessoa que vive mais com vistas aos cuidados da alma do que com vistas aos cuidados do corpo, né? Então, esse seria o filósofo. Então, se cuida mais da alma do que do corpo, né? Não é sábio mais viver com vistas à eternidade, tendo em vista que a alma ela é eterna e o corpo ele sucumbe, né? Então, olha só. Aí aqui tem o Kardec diz, né? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa, e é isso mesmo, né? Para que ficar despendendo tanta energia com as coisas aqui da Terra? Não que a gente tenha que deixar de lado as nossas obrigações, não é nada disso, mas por que a gente não equilibra a balança, né? Seria mais ou menos isso. Se a gente conseguisse pelo menos equilibrar a balança, ou seja, a mesma importância que a gente dá para as questões materiais, se a gente guardasse a mesma energia, o mesmo tempo
para cuidar das questões da alma, né, com vistas à vida eterna, nossa, acho que já estaremos bem evoluídos, né? Porque o que geralmente a gente percebe é que a gente se embaraça muito com as coisas aqui, né? E acaba esquecendo um pouco de cuidar mesmo da nossa essência. Né? Então, o sábio, né, o filósofo, o sábio, ele não faz isso. Ele vive com vistas à eternidade porque ele sabe, né, que depois que a morte vem visitar, a vida continua. Né? Bom, vamos fazer mais uma leitura aqui, que já está dando o nosso tempo, só para a gente adiantar. Se a alma é imaterial, ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma maneira que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre como Deus da ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que a impede de elevar-se ao divino, retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. Aí aqui, olha, a nota de Kardec. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre as diferenças de situação que resultam para ela de sua maior ou menor pureza. Isso que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova pelos numerosos exemplos que nos põe diante dos olhos, né? E por que ele fala, né, os milhões de exemplos? Ele até remete ao livro Céu e Inferno, a segunda parte. Então, a segunda parte do livro Céu e Inferno, o que ela traz para a gente? Ele fala aqui da transição, né, que é essa passagem mesmo do estado de encarnado para o mundo espiritual, né, a morte, essa experiência da morte, e os relatos de como que vai ser a nossa chegada para o lado de lá, conforme foi a nossa vida do lado de cá, enquanto encarnados, né? Então, estudando ali no livro O Céu e o Inferno, a gente pode perceber que a segunda parte todinha dele traz ali vários e vários relatos, mesmo comunicações de espíritos nas mais diversas condições. Então, aqui então eles já falam, né? Sócrates e Platão já falam aquilo que a doutrina veio comprovar para a gente depois, né? As vozes do além vieram aqui, vários e vários espíritos em várias condições, né? Desde espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos e arrependidos, espíritos endurecidos, né? Todos esses espíritos nessas condições aí morais diversas, eles vêm contar e narram as suas experiências de como que foi essa transição, como que foi essa passagem, né? Então, isso por intuição, Sócrates e Platão, espíritos ali de uma condição elevadíssima, né? Senão não seriam estudados até hoje nas universidades e continuarão sendo, eram sábios mesmo, né? Então, eles já tinham esse conhecimento e falaram para a gente dessa forma como a gente acabou de ler, né? E a doutrina, ela nos comprova isso ali através da experiência mesmo, nessas comunicações, né? Então, a gente continua esse tema na próxima semana. Ele é um pouco longo, a introdução é um pouco longa, né? Mas a gente já está bem adiantado aqui, talvez mais 1 ou 2 semanas, para a gente começar já o primeiro capítulo do Evangelho, né? Então, que Deus envolva todos, fiquem com Deus, né? Que tenhamos sempre fé, confiança. E agora deve ter a segunda parte da nossa sessão com a nossa companheira, a Silvia, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima semana. Até mais. Boa noite a todos. Agora nós vamos ver o Livro dos Espíritos, a parte 2, capítulo 1,
mundo espírita ou dos espíritos. Questão 76. Como podemos definir os espíritos? Resposta. Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Os espíritos são os seres inteligentes que não estão encarnados neste ou em outro mundo habitável. Eles estão no plano espiritual em qualquer parte do universo, inclusive em torno de nós, na atmosfera terrestre, sem o corpo de carne naturalmente. Muitos deles estão aguardando nova encarnação, outros já não precisam reencarnar, apenas o fazem em missão, pois já atingiram o máximo grau evolutivo que Deus destinou ao homem. Portanto, no plano espiritual, há espíritos nas mais diferentes condições morais e intelectuais, nos mais diferentes graus evolutivos. Nós, antes de encarnarmos nesse planeta, estávamos no plano espiritual, aguardando o momento de reencarnar. E depois, quando desencarnamos, voltamos para o plano espiritual. Somos espíritos. O plano espiritual é a verdadeira casa, o destino final de todos nós. Tanto que quando nós desencarnamos, voltamos para a pátria espiritual e lá avaliamos os proveitos, os avanços espirituais que conquistamos ou deixamos de conquistar. É no plano espiritual que podemos entender melhor nossos reais aproveitamentos da encarnação e progresso espiritual. Agora vamos ver a questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade, por essa razão chamados filhos de Deus? Resposta. Meu Deus, são sua obra, precisamente como acontece com um homem que faz uma máquina. Esta é obra do homem e não ele mesmo. Sabes, o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama a sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos porque somos sua obra. Portanto, todos nós, seres humanos e outros seres existentes no universo, como os animais, as plantas, os planetas, o ar, as rochas, tudo que existe é criação divina. Inclusive, as leis que regem o universo são criadas por Deus. E Deus, como todo Criador, faz o melhor. Certamente, Deus, em sua perfeição, fez tudo perfeito. Se há fatos e leis na natureza que não compreendemos e que podemos, por um momento, achar que são injustas, não é porque Deus tenha falhado, mas porque, em nosso atual grau evolutivo, não temos condições intelectuais e morais para compreendê-las. Questão 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda eternidade como Deus? Resposta. Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isto é incontestável, mas quando e como ele criou, não sabemos. Podes dizer que não tivemos princípios, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe. Isso é mistério. A resposta é bem clara. Não sabemos como e quando cada um de nós foi feito, foi criado. Mas um dia fomos criados por Deus. Sabemos também que não teremos fim. Existiremos para sempre, conforme nos ensinam os Espíritos na questão 83. Mas sabemos ainda que Deus existe e cria sempre. Na questão 21, respondendo a Kardec sobre a criação da matéria por Deus, o Espírito escreve: Deus, modelo de amor e de caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja?
Por essa questão, vemos que Deus está criando sempre. Fica mais fácil de entender porque nem todos estão no mesmo estágio evolutivo. Entendemos o motivo pelo qual há espíritos numa condição espiritual muito inferior e outros que já avançaram tanto que vêm auxiliar os outros mais atrasados espiritualmente. Há aqueles que já foram criados há milhões de anos, por exemplo, e outros que estão no início de sua existência, em suas primeiras encarnações como seres humanos. Aqueles que estão mais adiantados auxiliam outros que estão em estágios inferiores ao deles. Questão 79. Uma vez que há dois elementos gerais no universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes são formados do material? Resposta: é evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualização do princípio material. E a maneira dessa formação é que desconhecemos. O princípio inteligente dá origem aos espíritos inteligentes, e o elemento material é o elemento gerador de todos os tipos de matéria, como as rochas, o ar, as águas, e inclusive os corpos dos seres vivos, animais e plantas e seres humanos. Os animais não têm uma inteligência como o ser humano, mas têm um princípio inteligente em desenvolvimento. Uns têm esse princípio inteligente mais desenvolvido que outros. Kardec, na pergunta 27 desse livro mesmo, há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E o espírito responde: sim. E acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade Universal. Então, por essa questão, podemos perceber que tudo que existe no universo, inclusive os fenômenos naturais que já conhecemos e outros que ainda não conhecemos, tem como gerador Deus primeiramente e depois a matéria e o espírito. Tudo que existe é criado por Deus usando da matéria e do espírito e suas transformações. E os espíritos chamam esse conjunto de Trindade Universal. Questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? Resposta: é permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Está bem clara a resposta, né? Vamos para a questão 82. É certo dizer que os espíritos são imateriais? Resposta: como podemos definir uma coisa quando não dispomos dos termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, para a qual não dispondes de analogia, e tão interizada que não pode ser percebida pelos nossos sentidos. Deus criou o espírito a partir do princípio espiritual. O espírito então tem algo que o forma, mas não é matéria, mas é algo que existe. E como não temos como definir claramente o que seja, pois não entenderíamos, nos contentamos, em saber que temos uma matéria quintessenciada, que forma o espírito. Como podemos perceber, não somos só matéria, somos seres espirituais destinados a viver sempre eternamente, pois Deus é amor e sua criação também é capaz de amar e tem o direito e o dever de progredir. Tem o direito porque podemos escolher como vamos progredir, e o dever, pois Deus criou o universo com suas leis e dentre elas há a lei do progresso. No seu amor inigualável, nos oferece muito tempo para progredirmos, mas felizmente
Mas feliz aquele que procura o seu destino, o seu desenvolvimento espiritual sem perder tempo pelo caminho, pois mais cedo compreenderá o que é a vida eterna e o amor divino, podendo caminhar por paragens mais elevadas, com lugares inimagináveis para este estágio que estamos, e onde a luz e a sabedoria e a paz os abrigam. Mas certamente, como Pai, estes espíritos com puro amor continuam a trabalhar, pois já sabem claramente o que é amar. Chegou o momento de finalizarmos esta parte do estudo e vamos encerrar com uma prece. Senhor Jesus, Mestre de todos nós aqui na Terra, agradecemos o amparo que nos é oferecido e por termos esta oportunidade de conhecer os seus ensinamentos e com eles fortalecer a nossa fé e as nossas esperanças. Pedimos, vibrando amorosamente em prol da saúde, aos que se encontram doentes nos hospitais, em seus lares, nas ruas e nos presídios da terra, que todos recebam um amparo divino para a recuperação da saúde física e espiritual. Pedimos também, Senhor, o amparo e a proteção para todos os trabalhadores da área da saúde nesses momentos de dificuldade pelos quais estamos passando aqui na Terra. Protege-os, Senhor, fortalece-os para permanecer no trabalho. Senhor, que suas vibrações de amor possam acalmar e alimentar a paz e a esperança em cada coração de todos nós nesse planeta, encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor, que assim seja.